Boa tarde a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas a este ciclo de palestras e colóquios promovidos pela editora da Unicamp, em torno de algumas efemérides que estaremos rememorando este ano dentro do projeto maior, coletivo, promovido, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, sobre as várias efemérides deste ano e os muitos dos seus impactos, desdobramentos para a vida nacional. A ideia da editora da Unicamp é reunir um conjunto de títulos que versam sobre algumas dessas efemérides, né? O bicentenário da independência, a Semana de Arte Moderna e os 100 anos de fascismo, para, dessa forma, contribuir para a reflexão crítica, para a contextualização histórica, uma reflexão crítica sobre o nosso presente e compreender um pouco mais os sentidos e os impactos do futuro, os desafios do futuro. Para isso, a editora organizou uma exposição com 11 painéis que ficam ali situados no saguão da Biblioteca Central, onde nós estamos aqui. Nós estamos no auditório da Biblioteca Central, e aqui já agradeço a direção da Biblioteca Central por ter facultado o uso, né, das suas dependências. Então, são 11 painéis que ficarão ali expostos durante o tempo, talvez até a semana que vem. Vamos ver se a gente consegue expandir o nosso prazo até sexta-feira agora. 11 painéis com essas cerca de 20 obras que versam sobre essas temáticas. Nós temos 5 obras em torno do bicentenário, 11 obras da Semana de Arte Moderna e 4 obras relativas à ascensão do fascismo. Então, nós pensamos em fazer a exposição da seguinte forma: a exibição desses painéis, né? Também lá vocês vão poder ter este livro catálogo feito pela equipe da editora, com todas essas obras, né? Em torno desses 3 eixos, que são precedidos de um pequeno e denso estudo de especialistas, colegas da casa, membros do conselho e autores também, né? da editora. Então, a exposição é isso, esses painéis, é uma exposição itinerante que depois aqui da Biblioteca Central vai para outros lugares, outros espaços da universidade, o que significa também outros campi da Unicamp, além da cidade de Campinas e região, durante todo o ano. Né? Então, além do catálogo, além desses 11 painéis que tratam, né, dessas 20 obras em torno dessas três efemérides, esses fatos e eventos notáveis, né, sobre os quais estamos refletindo, né, em torno dessa rememoração conjunta. Além disso, nós temos esse ciclo de palestras e colóquios que começa hoje, em torno do bicentenário, esse é o nosso tema. Depois, amanhã, nós temos a Semana de Arte Moderna, com a professora Maria Eugênia Boaventura. E na sexta-feira, encerrando o ciclo, com o tema da ascensão do fascismo, 2 convidados, 2 professores da Unicamp, né? A professora Arnaldo Boito e o professor André Kaisel, que falaram sobre o fascismo, e um estudo de caso dentro desse tema sobre o anticomunismo. Né? Então, esse é o nosso ciclo, né? Que começa hoje de uma maneira que nos dá muito prazer e nos honra, com a presença da professora Isabel Lustosa, aqui à minha direita, e a professora Magda Risse, né? Aqui à minha esquerda. Né? Eu vou fazer uma breve apresentação antes de passar a palavra para as duas, aproveitando ainda para informar que o professor Fernando Coelho, que é o nosso pró-reitor de extensão, não pôde estar presente, mas saúda ambas e o pessoal que está aqui presente, e os que também nos acompanham aí via o canal de YouTube da editora. Então, agradeço também, né, o concurso, né, dessa parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria também de Pós-Graduação, na figura da professora Raquel Meneghel, né, a promoção desse evento. Então, permita que eu apresente rapidamente as 2 colegas aqui presentes. A professora Isabel Lustosa, ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Ciência Política pelo antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Ela foi, por mais de 30 anos, pesquisadora titular do Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, tendo trabalhado antes no Museu da República e no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro.
É especialista em História Política e Cultural Brasileira, com ênfase nos estudos sobre a imprensa, tema sobre o qual vem pronunciando conferências, publicando livros, artigos e organizando seminários, além de liderar, ao lado de Tânia de Luca, grupo de pesquisa inscrito no CNPq desde 2016. Sua dissertação de mestrado, defendida em 91, é um estudo precursor sobre o humor do Brasil no começo do século XX e abriu caminho para as investigações de outros autores que se lhe seguiram, tendo estabelecido um interessante contraste entre o humor da boemia literária e a apropriação estética do humor pelo modernismo. Do início de sua vida acadêmica até hoje, acumulou vasta produção de estudos sobre a caricatura brasileira no século XIX e XX. Das pesquisas que estiveram na base de sua tese de doutorado, demonstrou o papel fundamental da imprensa no processo de independência e como esta se constituiu, então, em uma esfera pública que deu lugar a embrionárias e imprevisíveis formas de competição política. Ocupou a cátedra Simão Bolívar, da Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, na França. Foi titular da cátedra Sérgio Buarque de Holanda, na Maison de Sciences de Lannes, Paris, para o período 2012-15, atuando como professora visitante da Universidade de Rennes 2. Durante o ano de 2020, esteve em Lisboa, realizando pesquisas na Universidade Nova e na categoria de professor visitante sênior. Se houver algo para complementar, fique à vontade. E a professora, ela é autora de um livro que estará autografando, que foi publicado pela editora da Unicamp, que também recebeu o prêmio Abel, em 2020, publicado em 2019, intitulado O Jornalista que Imaginou o Brasil, Tempo, Vida e Pensamento de Hipólito da Costa, 1774-1823. Muito obrigada, é um prazer, uma alegria, uma honra tê-la conosco. Obrigada por vir, Isabel. E agora a professora Magda Risse, da historiadora e fez História e Licenciatura pela Universidade de Campinas, aqui da casa, doutora também por esta universidade, pós-doutorado na Universidade de Barcelona, livre-docente e professora titular pela Universidade Federal do Pará, em 2021. Foi diretora do Arquivo Público do Estado do Pará, com 2 projetos maiores. O primeiro, feito em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado do Pará, resultou na exposição e na publicação do livro intitulado História da Loucura e o Acervo do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. O segundo, sobre as terras da Amazônia, foi feito em parceria com o Instituto de Terras do Pará e resultou na digitalização e disponibilização do acervo das sesmarias coloniais existentes no Pará sob a guarda do APEP. É diretora do Centro de Memória da Amazônia desde 2021. Na pesquisa, ela desenvolve estudos da história social da Amazônia, com ênfase para o processo de independência e cabanagem, área na qual coordenou uma dezena de projetos. Neste sentido, escreveu e publicou muitos estudos historiográficos e outros sobre o significado das lutas cabanas, desde táticas de luta por liberdade, passando por representações de suas festividades, até memórias e esquecimentos no fim da cabanagem e na suposta anistia política de 1840-1850. Pesquisa atualmente o universo das vidas dos revolucionários cabanos na Amazônia, dentro de um processo de longa duração entre 1790 e 1840, tema da tese de livre-docência. A autora teve sua tese de doutoramento, premiada pela Unicamp, que saiu publicada com o título As Sobrações de um Padre Regente, Diogo Antônio Feijó. Como fruto do pós-doutorado, publicou um livro síntese de coletânea intitulado Os 800 na Amazônia. Você quer complementar alguma coisa, Magda? Muito obrigada também, é um prazer, uma alegria, uma honra tê-la conosco. E eu passaria então a palavra a vocês, não sei como vai ser. Você começa? Muito obrigada, Isabel, e muito obrigada novamente aqui aos presentes, que tenhamos aqui um momento de reflexão importante. Obrigada, boa tarde. Eu estou muito orgulhosa do meu livro Hipólito sobre Hipólito ter sido publicado pela Unicamp, pela editora da Unicamp.
porque as editoras universitárias hoje têm um papel fundamental, quase indispensável na publicação de obras de caráter acadêmico. As editoras comerciais cada vez menos se interessam por esse tipo de trabalho que é destinado a um público especializado e, ao mesmo tempo, eles precisam vir à luz e as editoras universitárias, a editora da Unicamp é um exemplo disso, tem publicado, é só ver a galeria aí da exposição, coisas que mereciam ser mais conhecidas, né? Mereciam melhor visibilidade, porque são trabalhos acadêmicos que também são trabalhos de fácil leitura, quer dizer, os autores já trabalham no sentido de tornar esses textos acessíveis a um público maior. Não é um público popular, digamos assim, mas é um público leitor universitário, né, que pode crescer lendo e comentando esse tipo de publicação. Então, para mim é muito honroso ter meu nome associado à editora da Unicamp e ter esse trabalho, que é um trabalho muito importante na minha vida, na minha história de vida, que é a biografia do Hipólito da Costa. Como a Ingrid já detalhou na minha biografia, né, eu comecei meus estudos de história da imprensa trabalhando com humor e caricatura ainda nos anos 90, meu mestrado foi sobre esse tema, nos anos 80 ainda, né? Depois é que eu me voltei para os estudos sobre a história da imprensa da independência. Na verdade, eu tinha publicado não só um livro, que foi a minha dissertação de mestrado sobre Mendes Fradique, no começo dos anos 90, e depois outras, a biografia do Antônio Gabriel Nassara, o Nassara, compositor e caricaturista, outras publicações de artigos, etc. Publiquei muito posteriormente uma antologia sobre o Ângelo Agostini, né, o grande caricaturista ítalo-brasileiro, digamos assim. Então, uma coletânea pela editora, outra editora que também mora no meu coração, universitária, que é a editora da UFMG, eu tenho 2 livros por lá, e um deles é uma coletânea de artigos sobre imprensa, humor e caricatura, a questão dos estereótipos culturais. Então, são trabalhos de uma fase da minha carreira que mudou a partir de 1997, quando eu, quer dizer, antes disso, claro, quando eu preparava a tese de doutorado, mas quando eu decidi estudar, entender, primeiro decidi entender o que foi o ambiente que surgiram as primeiras caricaturas, né? Eu fiz um estudo nas minhas leituras, eu trabalhei com a história da caricatura no Brasil, um clássico, lançado em 1963, e que tem uma parte muito interessante sobre como surgiram as primeiras caricaturas, que foi na Regência, 1837, por aí. E eu me interessei porque eram caricaturas políticas, né? Eram até caricaturas de um jornalista considerado venal, que o caricaturista quis representar como alguém que tinha se vendido. E eu achei muito interessante que já houvesse um tipo de humor, né, em torno da política, em torno de personagens conhecidos na sociedade. Fui descobrir o que foi a imprensa da Regência. Existe um trabalho do Hélio Viana, que é um clássico sobre essa imprensa, e ali eu descobri não só que a imprensa da Regência foi um período bastante animado, com muitos debates, ofensas, humor, etc., como que alguns atores que estavam em cena na década de 1830 já tinham estado na cena da independência. É o caso do Visconde Caiú, o José da Silva Lisboa, do Cipriano Barata, do Luiz Augusto Mei, o Marí Corteiro. E aí eu me apaixonei por esse tema e fiz a minha tese de doutorado, que se chama Insultos Impressos, a Guerra dos Jornalistas na Independência, que tratava desses embates, das várias tendências que estiveram em disputa em torno do processo da independência, né? E, além dos muito conhecidos José Bonifácio, o próprio Caiú, o próprio Dom Pedro I, que escrevia nos jornais, você tem a presença de
amadores ou pessoas que não tiveram tanta importância, não ficaram na história com a mesma força, como João Soares de Lisboa, o próprio Luiz Augusto Meio, um italiano maluco chamado Grondona, e eu mostrei os embates entre esses grupos, entre essas personalidades numa imprensa que, apesar de ser muito rústica, ela foi fundamental para a independência e os seus desdobramentos. Durante a feitura dos estudos impressos, claro, eu tinha que trabalhar com o primeiro jornalista brasileiro, que foi Hipólito da Costa. Na época da independência, ele praticamente encerra sua carreira jornalística em 1822, no ano da independência, mas ainda chega a ter um papel muito importante no processo que começa, como a gente sabe, em 1820, com a Revolução Constitucionalista do povo. Então, eu estudei e li o que havia, duas boas biografias, uma delas do Mecenas Dourado, foi publicada em 57, a outra do Carlos Rizzini, quase no mesmo ano, um ano antes. A do Mecenas Dourado é muito boa de documentação, a do Rizzini traz coisas inéditas, porque ele pesquisou muito na Inglaterra, né, a terra onde o Hipólito viveu, e era com essas fontes que eu trabalhava, e também com os estudos do Barbosa Lima Sobrinho, esse grande jornalista brasileiro, que publicou uma coletânea dos artigos que ele achava mais significativos do Correio Brasiliense. Quando meu livro saiu em Estudos Impressos, em 2000, o jornalista Alberto Dines adorou, era um grande entusiasta da história da imprensa, uma figura encantadora, e insistiu, me convidou muitas vezes no programa que ele tinha, o Observatório da Imprensa, e me convidou e me convenceu a fazer uma edição da facsimilar, trabalhar junto com ele num projeto de edição facsimilar do Correio Brasiliense, o jornal que o Hipólito da Costa publicou em Londres entre 1808 e 1822. Eu hesitei, mas que era um trabalho, mas eu acabei fazendo, junto com ele, como uma bolsista nossa, uma série de notas que acompanham a partir do volume 3 até o volume 29, todas o conteúdo, são notas bastante o voo do azul, como se diz, né, porque mostram o que eu achei mais interessante naqueles volumes, mas não, claro, os volumes tinham às vezes até 200 páginas, então não é possível fazer volume que eu digo o número da revista, né? Os volumes reuniam as publicações mensais. Agora, a partir daí você, quando descobre a biografia, não sei se acontece com todo mundo, mas pelo menos aconteceu comigo, quando você descobre a história de vida do Hipólito, você fica muito fascinada pelo personagem, porque ele teve uma vida de aventuras, né? Um homem de letras, um intelectual, um jornalista, e por conta das circunstâncias em que ele viveu, primeiro, o próprio começo de vida dele, ele não nasce no Brasil, ele nasce no Uruguai, quando o Uruguai era uma parte da colônia Brasil, né? No final do século XVIII, a Cisplatina, como se chama, fazia parte do Império Português, digamos assim. E ela foi sempre uma região de disputa com a Espanha, entre Portugal e Espanha. Em 1877, ela deixa de ser portuguesa, volta a ser espanhola, e a família do Hipólito, que era pai brasileiro e mãe açoriana, que eram portugueses naquele momento, são obrigados a deixar a Cisplatina e Sacramento, né, que era a própria colônia, e irem para o Rio Grande do Sul, onde se estabelecem. Lá que o Hipólito tem os seus estudos coordenados por um tio, que era um intelectual, que tinha estudado em Coimbra, e depois ele vai para Coimbra também para fazer seus estudos universitários. É lá que ele desenvolve, ele já vinha com uma cabeça feita, digamos assim, em termos de conhecimento, de cultura, de línguas até, que o tio dele investiu na formação dele. E em Coimbra ele se destaca, possivelmente, ou na universidade, ou em Coimbra e em Lisboa, né? São cidades próximas. E logo depois de formado,
enviado numa missão para os Estados Unidos. Ele vai fazer o que hoje chama um pouco de biopirataria, né? Ele vai, na época, as plantas, como a gente sabe, a cultura do café, a cultura do chá, todas essas coisas que eram da cana-de-açúcar, né? Eram roubadas de um lugar, do país para o outro e viravam fontes de riqueza. Então, o Hipólito vai como emissário do governo português em 1798 para os Estados Unidos e lá passa 2 anos, faz uma série de pesquisas, como as que tinham sido recomendadas, não só do ponto de vista da vegetação de plantas, etc., mas também de transformações, criações industriais, ele pesquisa o que está acontecendo, mas ele também é um observador da sociedade norte-americana, quer dizer, ele é um brasileiro que viu os Estados Unidos de forma intensa, pelo menos a região mais moderna dos Estados Unidos, Nova York, Boston, enfim, aquela região do leste americano. E sobre essas observações, ele escreveu no seu diário coisas super interessantes sobre as universidades, né? Uma universidade como a de Colômbia, que ele viu, assistiu uma coisa, ele participou de um jantar promovido pelo presidente Adams e se surpreendeu com a simplicidade do serviço, de tudo. Ele vai tendo surpresas, a liberdade religiosa, ele viu uma sinagoga, viu, enfim, outros templos de outras confissões, o que seria impossível no Brasil e em Portugal. Visitou as prisões também, viu a coisa da tentativa de recuperação dos presos pelo trabalho, etc. Ele admira tudo isso nessa sociedade tão diferente da dele. É uma sociedade que tem, pelo menos entre as elites, uma presença forte da maçonaria, e lá, que acaba sendo assim um lugar subterrâneo, né, da difusão das ideias liberais nos países mais repressivos, e volta para Portugal maçom, e deu a perspectiva de uma constituição, né, que regulasse o Império Português, Portugal e Brasil, né, que já eram 2 reinos. O Brasil tinha sido elevado a rei em 1815. No entanto, a marcha dos acontecimentos na Assembleia Constituinte de lá, chamadas Cortes, vai mostrando que os interesses portugueses, que foram muito abalados pela abertura dos corpos em 1808, né, e pelo próprio status de rei do Brasil, se tornaram uma espécie de ressentimento contra o Brasil, uma série de políticas que faziam que o processo fosse, se não retrogradasse, digamos assim, ao que era antes. E uma das decisões, além do fechamento dos tribunais, das escolas militares e de belas artes, enfim, era a volta do príncipe Dom Pedro, que tinha ficado no Brasil como regente, de forma que o Rio de Janeiro e todas as outras províncias não teriam mais uma sede de governo do Brasil, e as províncias se comunicassem direto com Lisboa. É contra isso que o Rio, São Paulo, Minas, principalmente, se rebelam e fazem a campanha pelo Fico. Dom Pedro fica, e, como nós sabemos, naquele mesmo ano de 22, ele declara o Fico em 9 de janeiro, e no dia 7 de setembro proclama a independência. Então, o Hipólito vive isso com muito sofrimento, porque ele acompanha de perto os debates nas Cortes de Lisboa e vai vendo como os deputados portugueses estão tomando medidas que são inferiorizantes para o Brasil e tomando decisões que os deputados brasileiros que conseguiram chegar lá não aprovam, etc. E ele joga a toalha no final, aderindo à independência do Brasil, e especialmente porque essa independência, além da força que o príncipe tinha mostrado, etc., estava sendo respaldada por um grande brasileiro, que tinha muitas semelhanças com o Hipólito, que era o José Bonifácio de Andrade e Silva. Então, o Hipólito, em 1820, começa a imprensa no Brasil a entrar em ebulição, que eu estudei em estudos impressos. Ele acha que sua missão foi concluída e fica o ano de 1823 negociando a posição de cônsul-geral do Brasil, ou mesmo embaixador, com o José Bonifácio, fazendo gestões em defesa do
cultura do Império do Brasil, mas acaba morrendo antes de receber a sua nomeação. Ele foi nomeado, mas não assumiu, porque morreu em setembro de 1823. Então é esse o personagem. Eu espero que vocês fiquem gostando dele tanto quanto eu gosto. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. E eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, passar a palavra, né, para a professora Magda Liz, e depois a gente faz uma conversa. Pode ser assim? Vai. Bom, boa tarde. Quero agradecer muito o convite da Elisabeth Unicamp, de ativistas aqui, de toda a equipe. Adorei também a exposição. Acho que é muito importante no momento que a gente vive, fortalecer as editoras, sobretudo as universitárias, e a leitura. E estou muito feliz de voltar a essa casa, que também é minha casa, né? Me formei aqui desde graduação até o doutorado, então me sinto parte de tudo isso. Estou muito feliz. Fui convidada para falar do Feijó, o livro, né? Mas também da independência. Então, vou falar um pouco de história e de memória, de como essa história foi pensada por mim. Assombrações de um Padre Regente, Diogo Antônio Feijó, 1784-1843. É um enorme prazer falar sobre essa obra, que se originou, como a Edviges falou aqui, de uma tese de doutoramento, defendida em 98 e premiada como publicação pelo CECULT, né, o Centro de Estudos de Cultura, do Programa de Pós-Graduação em História, e junto aqui com a Unicamp, com a editora da Unicamp. Eu no discurso sobre o Feijó, faz pelo menos uns 10 anos. Vocês vão achar estranho, mas é verdade. E falo pouco também nesse período mais recente sobre a questão biográfica, embora eu goste muito desse tema. Já sobre independência em São Paulo, eu também não sei quanto tempo faz que eu não falo. E por quê, né? A primeira parte da minha resposta é que a minha migração para a Amazônia, em especial ao Pará, ela fincou raízes, né? E há 20 e poucos anos, essa história revolucionária da primeira metade do 19, a qual me dedico, mas sobretudo as implicações com o presente, os problemas que a Amazônia brasileira enfrenta, realmente não me deram muito tempo, chances de fazer outras voltas e outros debates. E essa história que eu posso chamar de insurgente, ela deixou pouco tempo para eu voltar para uma história que eu gosto muito, a história das chamadas vilas de Serra Acima, como eram chamadas e conhecidas desde o século XVIII, as vilas em torno de uma grande vila chamada Vila de Itu, e que abrangia, entre outras, a de Sorocaba, Campinas, Porto Feliz, Piracicaba. Era bem amplo o poder dessa vila, que no início do 18 era conhecida como Boca do Sertão, e tomava conta de boa parte do Paraná, né, Paranaguá, tudo isso, passando até Sorocaba com o caminho do gado, primeiro para Minas, né, questão do ouro, do diamante, depois isso foi fechado, e finalmente criou-se uma estrada real para ligar lá para Paraty, e esse caminho foi cortado, de Porto Feliz, e depois o caminho foi reavivado por Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que quis fazer essa conexão do interior do Brasil. E depois, com a vinda de Dom João VI, esse centro-sul se fecha, e o caminho que inicialmente foi pensado do Pará para São Paulo, via Rio Amazonas, né, Belém, São Luís, né, que eram as cidades portuárias, depois subia, passava por Gurupá, no início do Rio Amazonas, Rio, entrando pelo Médio Amazonas, descendo pelo Xingu e o Rio Tocantins, pegando o complexo Araguaia-Tocantins até chegar aqui no Tietê e desembocar na vila de Porto Feliz, da onde saiu desde o século XVII as famosas bandeiras e como Sérgio Buarque brilhantemente batizou de monções, as monções. Então eu estudava esse conjunto de vilas desde a minha graduação, mas sobretudo desde o período
porque eu trabalhei no Museu Republicano, ligado ao Museu do Ipiranga, e que tinha no seu acervo o rico documento, o conjunto documental do judiciário das vilas de Serra Assim, inventários, testamentos. No Museu do Ipiranga tem até hoje a coleção de processos, crimes e civis de Porto Feliz, de várias outras vilas. Eu trabalhei muito com essa documentação conflituosa e agrária, né? Então, desde a minha graduação já trabalhava, mas sobretudo no mestrado e, por que não dizer, quando eu cheguei ao Feijó. Porque o Feijó foi cria dessa região, chamada de Serra Acima. Quando eu comecei o trabalho de doutorado, eu tinha acabado de terminar a defesa do mestrado sobre essas vilas de Serra Acima e a independência. E na banca tinha um historiador baiano, João José Reis, que talvez vocês conheçam, o famoso livro sobre a revolta dos malês, e ele argumentou comigo que talvez aquilo que eu estava vendo aqui, que era uma porção de escravos que acabaram de chegar em Vila de Porto Feliz por esse tráfico que vinha pelos rios, e que diziam que o grito do Ipiranga e a visita do Pedro I a Minas e São Paulo era alforria, e que se mataram quando descobriram por outra leva de escravos que chegavam que não tinha acontecido nada daquilo, que isso era um pouco de exagero, o Reis falou. Ele falou, sabe por que eu acho que é exagero? Porque o conde de Palma, que foi governador aqui até São Paulo, até 1818, depois foi para a Bahia, lá na Bahia ele viu que era revolta de escravos, independência. Aqui ele achou que era demais. Aí eu disse para ele, sim e não, né? Não teve esse movimento todo aqui, porque os próprios fazendeiros se organizaram nas corporações de ordenança e pagaram, financiaram milícias para que não houvesse movimentos sociais, ou que eles fossem mitizados, ainda houve. Mas, ao mesmo tempo, ele saiu, o Conde de Palma, antes que esses movimentos explodissem em larga escala, ou pelo menos ali na região mais rica de Serra Acima. E o Reis falou, realmente tem alguma coisa por trás dessa discussão, dessa independência, que parece que em São Paulo foi muito tranquila de ser feita, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas voltando aqui para a gente entrar um pouco nessa questão da independência, durante um bom tempo a discussão sobre independência ficou focada muito nos anos de 1808 até 1822, no máximo até a abdicação do Pedro I em 1831. Mas se a gente tem, nesse momento, toda uma discussão muito forte sobre a formação de um Estado, que era esse Brasil, que era esse Estado, que o Hipólito até chamava brasiliense, né, correio brasiliense, para se tornar depois os brasileiros, foi um grande passo, né? E esse passo, muitas vezes, demorou mais do que esse período para ser dado. E demorou porque, principalmente entre 31 e 40, muita gente se voltou contra esse processo todo. E reagiu contra isso, principalmente no Norte, no Nordeste, mas também Farroupilha no Sul, mas também aqui em Minas e São Paulo, em 42. Não foi fácil essa constituição desse país que nós conhecemos hoje como Brasil. Então, o processo de independência em si, ele pode ter terminado enquanto consolidação do Estado em 25, quando se assina o Tratado de Independência. Mas ele ainda teve um longo processo posterior, que às vezes a gente acha que foi menor e não foi. Eu acredito que boa parte do que a gente conhece como Brasil nasce mesmo, da forma como a gente conhece, com a releitura feita a partir da Guerra do Paraguai, do trabalho que os jornalistas fizeram na campanha abolicionista, e depois todo o trabalho que foi feito com a campanha republicana nesse período. Isso releu toda a independência, que foi novamente relida em 1922 pelos modernistas e novamente relida pela ditadura militar. São muitas releituras em histórias sobrepostas. Então, escrever sobre o Feijó, para mim, era escrever, de um lado, a história vivida por ele nesses períodos, final de 18 até 43, mas era recontar essas rememorações, essas várias biografias que foram feitas ao longo de todos esses outros percursos posteriores à morte dele.
Então, a primeira parte do trabalho é todo esse reler as biografias, e a segunda parte é, enfim, que biografia eu vou fazer depois de mais de meia centena de biografias já feitas sobre este homem? Resta alguma coisa para ser feita? E aí foi isso que me demoveu a escrever. Mas também é importante, eu vou voltar ali, senão eu não termino isso aqui, entender quem foi ele de uma forma mais integral. E para isso, para mim, foi muito inspirador esse espaço que a gente está vivendo. Quando eu estudava aqui, foi quando veio para cá a Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. Está lá no terceiro, ainda está no terceiro piso daqui. E eu pesquisei muito nessa biblioteca e descobri boa parte da biblioteca, das biografias do Feijó nela. Li praticamente tudo lá em cima, com os livros que eram de Sérgio Buarque. Então, essa história da história das biografias nasceu em uma biblioteca e em uma outra, do IFCH, cujo coração era a biblioteca vinda do Hélio Viana. Então, a gente tem que dar muita ênfase para isso. Esses espaços são fundamentais para a construção de qualquer trabalho. Mas o que eu descobri sobre esse Feijó na segunda parte do trabalho? O Feijó viveu um momento muito conturbado e morreu quando a coisa começava a se tornar mais sólida, em 1843. Mesmo assim, morreu sem saber que iam ficar mais sólida, né? Ele não era propriamente alguém expropriado ou pobre, mas estava longe de ser um homem próximo ao mundo da nobreza de sangue que circundava a corte carioca e os conselheiros e ministros do novo imperador Pedro I. Seus inimigos políticos não se cansavam de apelidá-lo nos jornais cariocas como um pobre e rude padre, enjeitado de nascimento na roda dos expostos e vindo do que eles chamavam areias da vila de Itu. Ele certamente não se pensava nem rude, muito menos pobre. Havia sido abandonado por pai e mãe, mas fora criado no seio da família Camargo, e nela recebeu educação e uma estrutura de sustentação e proteção vinda da igreja. Estudou como sacerdote ou de clérigo regular de ordem menor na biblioteca, melhor biblioteca que havia então na província, a do bispo ilustrado Dom Mateus de Abreu Pereira. Tornou-se proprietário de um sítio que adquiriu com frutos de uma herança recebida após a morte de uma senhora da família dos Camargos, provavelmente sua mãe ou avó. Alguns dizem, eu acho que é avó. Acredito no Otávio daqui. Desta época, certamente Feijó trouxe algumas firmes resoluções. Ele era contra a titulação de nobreza, nunca aceitou títulos, e contra créditos vindos unicamente pelo lastro do sangue. Tornou-se um liberal no sentido do self-made man. Acreditava nisso. Hipólito também. Um pouco antes desse período, na independência, Feijó havia se tornado padre e passou a atuar entre as vilas de Itu e Campinas. Itu era a boca antiga do sertão, Campinas e Piracicaba era a nova, de zona de expulsão de indígenas e de grande influência de tráfico negreiro, de construção de novas zonas de plantação e de experiências também. Experimentou a cultura de levedo, experimentou novas espécies e mudas de cana-de-açúcar. Era muito, enfim, como Hipólito também, né? Estudioso dessas artes, das culturas. Olarias também, tinha muitas dessas coisas de fabricar coisas que pudessem construir outras coisas. Embalagens, setor de embalagens, palha, né? Madeira, isso tudo era muito importante para essa geração. Ele teve contato nessas buscas com um grupo de padres denominados do Patrocínio, liderados por um mestiço chamado Jesuíno do Monte Carmelo, que foi biografado pelo nada mais nada menos do que Mário de Andrade, né? Foi a última obra publicada pelo Mário de Andrade. Carmelo era artista no amplo sentido do termo, atuava em ramos diversos, indo desde a arquitetura, construção das igrejas em si, até concerto de órgãos, pintura de parede, pintura de teto. Jesuíno havia casado, teve 4 filhos, enviovou e mesmo assim sagrou-se padre. Queria inicialmente, após a morte da mulher, ser frade carmelitano, mas por ter tido mãe negra e descendente de escravo,
foi impedido pela ordem carmelitana por ter sangue impuro. Com Jesuíno do Monte Carmelo, Feijó passou a se transformar genéricas ideias liberais em práticas cotidianas. Atuou como advogado em algumas situações de opressão contra mulheres, como advogados em seus processos de divórcio junto ao Tribunal Eclesiástico. Atuou em casos de corrupção, desvio de dinheiro em igrejas, sobretudo desvio dos padres colados, aqueles que recebiam dinheiro do dízimo pelo Estado e eram, então, mais ricos do que a maioria dos padres. Lutou nos tribunais eclesiásticos contra padres corruptos e nos tribunais mais informais que ele mesmo constituiu junto com os padres do patrocínio, em casos simples de roubos, mau uso de escravos e outras pendengas. Entre Itu e Campinas, em 1813, ele foi citado no livro de bens e de recrutamento como um senhor de engenho, dono de 13 escravos, produtor de aguardente, um pouco de açúcar, além de milho, feijão e arroz para os gastos de sua casa. Desde que se sagrou padre, Feijó era fazendeiro e professor, mas apenas em 1818 recebeu do bispo Dom Mateus e das autoridades régias a autorização para abrir uma aula de filosofia racional e moral que ele praticou em Itu. Todavia, neste tempo, os padres do patrocínio tinham alguns princípios, dos quais Feijó partilhava. Um deles é de que nenhum dos seus escravos era escravo, todos eram libertanos, uma acepção liberal do termo. O principal desses princípios era de reformar a Igreja Católica. E ele fazia isso, depois eu posso explicar, de cima para baixo, mas fazia. Em 1826, em plena grave crise econômica do Império, praticamente uma bancarrota, o imperador abriu um livro de dívidas públicas, sei que estou devendo, mas vou pagar quando puder, e aí tudo ficou de perna para o ar. Ele foi eleito deputado para ir para o Rio de Janeiro, mas não foi fácil, porque antes de 24, ele foi um dos poucos a escrever contra a Constituição de 24 outorgada. Ele não escreveu exatamente contra, o imperador pediu para todas as câmaras de vereança do Brasil opinarem, mas principalmente de elogiarem o projeto constitucional. Todas fizeram isso, menos a de Recife, Confederação do Equador, e a de Itu, que o Feijó fez que escrevesse, precisava mudar uma série de coisas. E a principal era de que precisaria menos renda, ele achava que tinha que ser mais democrático o acesso à cidadania. Esse acesso tinha que chegar aos roceiros, tinha que chegar aos militares de baixa patente. Isso é importante para esse pessoal todo de Serra Acima. Nessa época, Feijó teve a possibilidade clara de, como um padre e político, ele nunca deixou de ser padre, essa é a minha tese, mudar mais do que a cidade de São Paulo e os clérigos locais. Nascia daí a possibilidade de mudar o império e, quiçá, Roma. Ele tinha essa pretensão. Pensava em moralizar a imagem normalmente corrupta e associada a libertinos e até estupradores, vinculada aos padres colados. Para isso, lutou pelo fim da obrigatoriedade do voto celibatário e foi altamente combatido no parlamento. Um parlamento que, entre 26 até 33, tinha, com algumas variações numéricas, um alto número de deputados que eram clérigos. Mas não se tratava de, como hoje se fala, de uma bancada católica ou uma bancada eclesiástica. A Igreja Católica estava umbilicalmente ligada ao Estado. Daí um exemplo de como esses padres andavam por esse parlamento com diferentes grupos. Logo no primeiro momento da abertura do parlamento, o Feijó se associou a uma série de liberais que não eram padres para pedir que o horário de funcionamento dos trabalhos parlamentares fosse além das 17 horas, alegando que havia uma grande quantidade de pautas para o trabalho. Eles foram bastante vencidos, pelo discurso do arcebispo, Dom Romualdo de Seixas, que também era deputado, e que alegou, com todas as palmas e tudo mais, que não se podia ir além das Ave Marias e que isso não traria bom agouro ao império que era católico.
Então ele lutou praticamente com a grande maioria dos padres. E o Romualdo dizia, eu não sei que padre é esse que luta contra a Ave Maria. Esse era o padre Feijó. Né? Que esse exemplo nos mostra que era complicado a gente identificar uma bancada católica nesse parlamento, né, nesses dois primeiros parlamentos. E que dentro da igreja e fora dela, no parlamento, havia muitas disputas, né? E que as lutas que ele empreendeu e o seu grupo de liberais foram muito além do fato dele ser padre, mas sempre dentro da ideia de que ser padre era importante para entender todas essas lutas. Mas não qualquer padre, não um padre ligado à Inquisição, não um padre ilustrado, um padre liberal, um padre galiciano, como eles diziam, ligado às matrizes francesas. Né? Em resumo, poderia dizer que os sonhos de Feijó e os seus ideais foram mudando e ganhando dimensões distintas ao longo da sua vida. Entre 21 a 31, ele sonhou reformar São Paulo, depois o Brasil e até Roma. Em 31, se tornou ministro da Justiça. Em 35, regente imperial. Em 37, abdica. Nesse momento, ele sonhou reformar a política do Brasil, que duramente tentava dirigir em todos esses cargos. Entre 37 e 42, virou oposição. Buscou fazer uma revolução liberal em São Paulo e Minas e sonhou, no final da vida, com a Revolução perdida, em sair do exílio em Vitória, no Espírito Santo, e ao menos voltar para São Paulo e inspirar novas relações com a morte gloriosa, o que ele conseguiu. Depois de morto, essa história acabou? Meu estudo sobre Feijó diz que não. Nesse sentido, eu pude escrever que depois de mais de 50 ou meia centena de biografias, vale a pena escrever mais uma. Né? Eu posso dizer isso por quê? Porque Feijó significou para essa geração toda, liberal, inclusive do Hipólito, uma certa ideia de levar adiante projetos que essa geração que ele identificava para eles eram importantes. Porém, também ele identificou-se, ele foi ídolo, ele foi identificado por várias outras gerações. Gerações de republicano, por exemplo, que viram nele um exemplo de um republicano antes da República, embora ele nunca tenha sido republicano. Viram o período da sua regência como uma primeira experiência de república no Brasil. Ele significou muito também para padres que militaram em várias épocas da história do Brasil por uma separação maior entre a Igreja e o Estado. E significou, então, uma porção de coisas. Mas o que significava para mim essa escrita sobre o padre Feijó nos anos 90, final dos anos 90, quando eu estava aqui? Eu acho que isso é importante de ser contado. Nós vivíamos aqui no Brasil, vocês que são jovens, né, não devem se lembrar, uma fim da ditadura militar. Né? Na época, se falava de eleições em todos os níveis e escutar aí o tempo todo dizendo que o Brasil, Feijó, que o Brasil estava nas ruas, fazia parte do meu cotidiano, porque as pessoas também estavam nas ruas. Nessa época, essa universidade daqui, onde a gente está falando, tinha no ciclo básico Luiz Carlos Prestes, que na época comparava e equiparava o governo do Collor com o do Figueiredo, e nós todos aplaudíamos isso tudo. Em auditórios dessa universidade, eu pude assistir palestras, conferências de gente muito diferente, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Eric Hobsbawm, Gore Vidal, né? Tinha festival de jazz, ao mesmo tempo de rock, de samba, o DCF fervilhava. Né? Eu recordo-me que alguém, em 1989, colocou no centro da praça, aqui em frente da Biblioteca Central, uma placa, Praça da Paz Celestial. Então, os estudantes estavam em protesto e em solidariedade com os chineses, brigando pela abertura da ditadura comunista que até hoje impera na China. Então, aqui mesmo eu encontrei a Biblioteca Sérgio Buarque, como eu estava contando para vocês. E nela encontrei o Otávio Tarquim de Souza. Na biblioteca do IFISH, aqui, eu pude achar a chave do que seria o Feijó que eu queria construir. Encontrei lá no IFISH a revista Iembi, em que os dois autores
autores escreviam, uma revista dos anos 50 do século XX. Tarquínio escreveu um longo artigo nessa revista, dizendo-se alijado de alguns debates mais sociológicos, marxistas que estavam imperando no Brasil daquela época. Dizia e reclamava que tinha escrito uma história imensa, a história dos formadores do Império Brasileiro, pensando em escrever sobre homens concretos e vidas concretas. Quando eu terminei de ler esse trabalho que ele publicou no AMB, eu me perguntei seriamente, já fazendo o doutorado, será que eu devo escrever mesmo uma biografia? Eu acho que essa é uma grande biografia, um grande modelo de biografia. E quando eu terminei, eu falei, eu acho que sim, porque eu queria escrever e falar do homem dentro do seu tempo, com todos os seus limites, com todas as suas indeterminações. Eu queria dar significados sociais e políticos a essas lutas. Muitos da minha geração perceberam que era prioritário analisar vidas dos mais vulneráveis, e eu fui muito criticada em 98 por estar recuperando uma figura como a do Feijó, o perseguidor dos cabanos, por exemplo, no Pará. Todo mundo no Pará, quando sabia que eu era a biógrafa do Feijó, lá ele não tem nem uma rua, nem uma ruela com o nome dele. Eu, todavia, tinha minha militância nas décadas de 90. Desejava entender algo que me parecia, então, igualmente fundamental. Como a história, os homens públicos dentro dessa história e o Feijó representando eles, trataram de escrever e viver suas vidas, partilhando simultaneamente ideais liberais, mas convivendo cotidianamente com tantos limites a esses seus liberalismos. Limites especialmente privados pela escravidão, pela perseguição aos indígenas. Como alguém como Feijó, entregue ao nascer na roda dos expostos e não podendo exibir nome algum da sua rica família, enfrentou uma sociedade marcada pelo sangue teoricamente limpo, dentro de uma ideia de nobreza. Como alguém como ele, nascido em São Paulo, morador das vilas de Serra Acima, em um tempo anterior à prosperidade cafeeira, se tornou regente imperial na corte carioca. Escrever sobre Feijó, mantendo a indeterminação de suas escolhas pessoais, mantendo a integridade da sua formação eclesiástica, era e sempre foi o meu desafio. Embora acredite ainda hoje que a biografia de Tarquínio de Souza seja uma das melhores já escritas sobre o regente, eu me coloco como aquela que quis escrever sobre o padre que se tornou regente. Seu maior sonho era constituir, dentro dessa ideia, uma sociedade civil renovada por uma justiça moralizadora e instruída nas matrizes liberais. Pensava até em emancipar os escravizados negros, mas primeiro precisava tratar dos senhores desses negros, instruídos a transformar cada escravizado em um libertando. Tudo resumia-se para Feijó em formar padres moralizados que educassem os senhores e, por sua vez, educassem os escravizados e seus agregados. Esses elos unidos formariam uma nova sociedade, que ele chamava civil. Essa sociedade seria organizada por leis que regulavam a justiça e delimitavam melhor o alcance da cidadania. Isso é justiça? Podíamos perguntar hoje. Sim. É uma justiça liberal? Com certeza, obviamente que sim. Elas não alcançavam todas as gentes de uma vez só, e mais de cara, alcançavam apenas os homens, e não as mulheres, tidos como constitucionalmente cidadãos. Mas cada tempo cria homens e mulheres que dão os passos ao ritmo de suas possibilidades políticas e sociais. Mas esses homens podem, por vezes, nos ajudar com seus limites a sonhar mais e melhor e dar novos passos. É isso. Obrigada, Magda. Obrigada. Eu acho que eu gostaria de saber se, então, alguém presente aqui tem alguma intervenção, alguma pergunta, uma questão para as professoras. Alguém tem? Bom, enquanto vocês pensam em alguma coisa, eu vou fazer as minhas. Posso? É o seguinte, a gente entende,
estiver entendendo errado você, por favor, corrija. Que no movimento histórico você não tem só raízes epistêmicas, né? O iluminismo, o reformismo, ou algumas ideias liberais. É difícil identificar, né? Qual liberalismo, né? Se trata ali, porque são vários, como agora, antes também. Então não são só as raízes epistêmicas, são também raízes práticas. Claro que essas raízes epistêmicas estão ali excluídas das raízes práticas, mas são circunstâncias históricas, às vezes biográficas dessas personagens que estão ali, não é? Às vezes a forma como elas têm, por exemplo, de se inserir, né, no poder local, etc. Né? Há um livro que é interessante para o campo da linguística cognitiva e mesmo da psicologia, do Steven Pinker, que fala que em português seria iluminismo já. E aí ele lembra que na Revolução Francesa, por exemplo, você tinha personagens que não eram aqueles, digamos, autores ligados às raízes epistêmicas propriamente, mas você tinha jornalistas, né? Você tinha um padre que virou regente, né? Não tinha essa história propriamente, mas tinha, né, a do mundo da ordem prática, né? Do mundo ordinário. Né? No caso da Revolução Francesa, ele lembra que, por exemplo, os atores principais eram jornalistas, né? Danton, Leroy e todos. Então, o que eu perguntaria é, se você pudesse nos falar, como você vê essa função social da imprensa mesmo hoje, né? Para a construção de uma identidade nacional. Eu sei que isso não é papel, não há uma relação direta, mas no Brasil, sobretudo, por bem e por mal, há uma construção, né, identitária que também passa por formas de conhecimento variados, passa pela forma de comunicação, de tornar, né, as informações comuns, por exemplo. Né, passa por essas circunstâncias, né, da vida prática, passa por aí também, né, a construção da identidade, passa por sistema de crença, né, como é que ele é organizado. Então, eu perguntaria, você vê alguma função, né, social, né, nessa construção da identidade nacional, imaginando que a identidade seja uma das noções mobilizadas, né, não apenas com a independência, mas com a discussão do bicentenário, né, o que ele significa, etc. Então, é sobre o papel da imprensa. Eu gostaria de perguntar para você. Desculpa, eu fiquei de costas. Número 12, né? Bom, nesse período que eu trabalhei, que a Mário também trabalhou, a imprensa tem uma dimensão muito diferente de hoje. Né? São, como no Instituto Impresso, eu digo, eles têm uma visão deles mesmos, jornalistas, como educadores. Né? O papel do jornalista é difundir as luzes. Muitos desses jornais que eu estudei começam dizendo: aqui não vamos admitir insultos, etc., porque o nosso objetivo é educar o povo num país que tem poucos recursos, que os livros são muito caros. O jornal cumpre o papel do livro para formar a consciência dos brasileiros, no caso, sobre o que é Constituição, o que são leis, etc. Então, num universo de comunicação muito pequeno, né, os jornais eram pouquíssimos, precários, etc., aquela missão, né, de alguma forma se fez, né, começando com o Hipólito, mas desde com a Gazeta do Rio de Janeiro, com essa familiaridade, né, no caso do Hipólito, com o que o Roderick Bachmann falou de preparar, difundir uma cultura política, né, das pessoas começarem a saber que podem questionar, que podem pensar sobre o governo. Isso é assim, não está certo. Né? Na colônia, e sem imprensa, sem nada, você não tinha nem a ideia de que podia dizer que o governador estava errado, ou que o ministro tal roubava, etc. Então, esse papel formador, né, do Hipólito, numa geração que depois fez a independência, foi associado àquela imprensa. Né, ao longo, e claro, uma imprensa que era pequena, atingia um número pequeno de pessoas, mesmo alfabetizados eram pouco, mas os que se interessavam por isso e não alfabetizados tinham também um acesso
através das leituras nas praças públicas, nas tabernas, mas é um tipo de imprensa e um tipo de sociedade, né? Então, a própria ideia de liberalismo naquele contexto tem um papel revolucionário. Hoje, o liberalismo é algo que, inclusive o neoliberalismo, né, é algo muito negativo, no sentido, naquele momento fundador, que você tem um absolutismo, que o poder do rei vinha de Deus e que ninguém podia contestar, e etc., você tem um papel revolucionário na ideia de que tem que ter constituição, que tem que ter liberdade de imprensa, né? Tudo isso está sendo propagado por esses primeiros jornais. Então, aquele liberalismo daquele momento, que na verdade já era um liberalismo político e um liberalismo econômico, que naquele momento andavam juntos, mas que hoje se apartaram completamente. Hoje, o liberalismo econômico, como a gente está vendo, ele está patrocinando as ditaduras, porque percebeu-se que a democracia atrapalha o projeto neoliberal de tomar tudo de todos para uma meia dúzia. Naquele momento fundador, ainda há uma relação do capital com o trabalho, né, a necessidade de até uma visão filantrópica, principalmente na Inglaterra, né, das vilas operárias, a tentativa que não prosperou muito ao longo do século XIX, né, basta ver o trabalho do Engels sobre a situação dos trabalhadores ingleses, né, muitos estudos, a própria literatura do Dickens, né, mas de qualquer maneira, naquele momento do começo, final do 18, 19, aquela questão do liberalismo, que acabava com os monopólios, por exemplo, no caso brasileiro, né, você tinha um monopólio, que nem Dom João vivia dando monopólio do transporte entre São Cristóvão e o Paço, né? E aquele ficar fulano, acho que quem deu a Quinta da Boa Vista dele ganhou essa linha de monopólio das aulas de piano, só fulano pode dar aula. Então, o monopólio do sal, que foi um grande tema, né? Então, essas questões eram revolucionárias, porque contrariavam os interesses predominantes naquele contexto. Depois, né, o processo político mesmo foi criando, e a Revolução Francesa foi uma revolução da burguesia contra a opressão, porque ela não tinha direito aos carros, não tinha direito aos postos, estava tudo, e o Hipólito também vai ser um crítico da aristocracia, não pensa em cortar a cabeça dos aristocratas, mas é um crítico. Então, essa circunstância é muito diversa, né? Elas têm 2 séculos aí de transformações entre o que eles viveram ali no começo do XIX, o século XX e o que vivemos hoje no século XXI, né? Que é uma realidade. Agora, uma coisa permanente, a comunicação tem um efeito formidável em todos os sentidos bons e maus, né? Naquele momento também, a coisa dos insultos impressos, a criação de uma lei que coibisse os abusos da liberdade de imprensa, proposta pelos próprios liberais, quando começaram a ver que uma imprensa monarquista e reacionária começava a atacar os projetos liberais, diz assim, tem que pôr um limite, esse limite vai ser dado pelas instituições liberais. Vamos criar um tribunal do júri, bastante democrático, aliás, ele escolhia 20 e tantos nomes, o réu tinha direito de selecionar 8, outros 8 eram selecionados pelo juiz, então se tinha, e o primeiro julgamento por um júri foi por um jornalista, João Soares Lisboa, lá no Rio de Janeiro. Então, esse sentido, né, das palavras, todo aí o pessoal dos conceitos, que tem trabalhado muito, a Lúcia Bastos, o Christian Lindz, mas a minha sensação, e eu acho que li há pouco um trabalho com um colega da meu, Tanis Parrum, é que esses conceitos já eram manipulados também, né? Naquele momento, o sujeito que se dizia liberal, Dom Pedro vai dizer, eu sou liberal, era, num certo sentido, mas tinha os limites do liberal, de uma gradação. Então, além de ter uma questão temporal, naquele momento já tinha um significado, tem também os usos que as pessoas faziam. Você ser democrata naquele contexto você era um anarquista perigoso, curioso, né?
ser taxado de democrata no começo do século XIX era cortar os corta-cabeças de Paris, como dizia o Visconde de Caillou. Então, essas realidades são diferentes, mas o que eu acho que a gente tem que atentar é o seguinte: o uso da palavra hoje, né? É um pouco como os estudos impressos. Hoje qualquer pessoa entra no seu, cria a sua live, o seu não sei o quê, e sai atacando todo mundo. Ainda não se achou, como o pessoal achou lá no começo, uma forma de lidar com essa pulverização da comunicação. Não é mais uma comunicação que o sujeito vai em casa e faz o seu jornalzinho no mimeógrafo, né? Não, o sujeito pega o seu celular e dá uma mensagem para o mundo dizendo que vai matar, sei lá, a rainha da Inglaterra, qualquer coisa assim, e essa coisa repercute. Então, ainda não se achou uma forma de lidar, a partir de instituições liberais e democráticas, com essa excessiva democratização. Porque tolhê-la, e aí a gente está vendo como é que o pessoal das fake news reage, né? E a minha liberdade de dizer que as urnas são fraudadas, que o STF é ladrão, que o fulano, todas essas coisas, liberdade de mentir, de falar o que quiser das pessoas, quando a justiça perdeu a força para reprimir esse tipo de atitude. Então, é um momento trágico para as instituições que a gente estudou aqui, sua fundação, né? As instituições liberais e na sequência, principalmente no século XX, democráticas, porque só no século XX você tem uma democracia de fato, e essa democracia já esteve na origem do totalitarismo, né? Se pensar que o Hitler foi eleito, que o Mussolini foi um político até socialista, então você tem que pensar e recuperar os mecanismos de proteção, né, da comunicação e da forma como ela é exercida, e isso ainda não foi descoberto. Eu também não tenho a solução, mas vejo que é uma coisa urgente. Não sei se é suficiente a gente fazer uma contra-informação, porque essas informações são robotizadas até, né? Se você tem um Musk desse da vida, você tem dinheiro para pagar o golpe na Bolívia, como ele mesmo disse que financiou. Como financiou esse golpe? Deve ter pago, que nem aqui nas eleições de 2018, pago a propagação das fake news mais absurdas, que o sujeito no celular lê uma coisa sobre o Haddad, como a gente leu, ou lê uma coisa sobre, no caso, Evo Morales, sei lá, dorme com a filha, qualquer coisa assim absurda, que eles propagam. Então, agem sobre uma população que não tem ainda uma consistência democrática, de consciência, né? E que, enfim, talvez tenha sido um erro de nós, intelectuais, professores, etc., não termos trabalhado mais pela formação e difusão desses valores. A gente talvez tenha relaxado um pouco no conforto de viver numa democracia, etc., e esquecemos que as igrejas, esses malafaies da vida estão aí fazendo a cabeça de muita gente modesta. Desculpe, não sei se era isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Marcos. Eu adoro essa história do que essa sua conclusão aí sobre como que essas pessoas, né, que você mesmo disse, as pessoas questionavam. Eu estava estudando aquele cara que tinha escravos, que não sei o quê. E esse anacronismo está sendo muito grave para os historiadores, porque as pessoas olham hoje, né, e dizem assim: fulano teve escravo, está paga, mata, Padre Antônio Vieira, enfim. Então essa maneira como os identitários, os movimentos identitários estão se apropriando da historiografia e obrigando você a renegar, né? Senão você é cancelado, é algo assustador, né? Quer dizer, se para conservar a sua liberdade de ter um pensamento crítico, inclusive sobre personalidades autoritárias ou corruptas, etc., que você tem que estudar, você hoje enfrenta uma resistência que precisava ser trabalhada pelos próprios movimentos identitários.
né? Até porque outro dia alguém falou, mas agora a imagem do negro com muito ouro, com carrão, etc., é uma forma de libertação. Aí se o mundo fosse todo de negros, e o negro com carrão e o outro fazendo o Uber de bicicleta, como é que fica? Né? Eu acho que há aí algumas coisas que é preciso que o movimento negro popular, né, seja crítico das suas próprias diferenças, mas isso que estou divagando, mas o que eu queria dizer é que eu acho muito importante, muito corajoso, como você, no momento que isso ainda era pior, porque as teorias marxistas, então, a queixa que você cita do Otávio Tarquínio é maravilhosa, eu não conhecia, mas enfim, como é que eu estou só fazendo um comentário, mas também queria saber um pouco desse padre Feijó que foi para Portugal nas cortes, voltou, passou por Londres, não passou? Mas não passou em Pernambuco, não. Passou? Só um pouco sobre isso, porque é o meu período que eu estudo mais e sei que ele foi daquele grupo de dissidentes que fugiu para não assinar a carta, que era mais jovem também, né? Só isso. Vou começar pelo pouco mais simples. Para muita gente é meio inexplicável. Talvez o Tarquínio seja a pessoa que mais trabalhou isso, pelo menos eu gosto da forma como ele trabalha, mas falta talvez um lado da explicação, que é assim, o Feijó quase não foi para Lisboa, né? Mas ele sempre foi no limite para entrar, porque ele não era uma pessoa da nobreza, ele não tinha muita, mas ele tinha assim, ele era muito ligado a essa questão da moralidade, da justiça, então ele tinha uma atuação no tribunal eclesiástico que era contra a questão da Inquisição. Então, acho que ele era muito amigo de homens como Hipólito, embora nunca tenha visto uma ligação direta entre os dois. Deve ter alguma coisa aí. O próprio Bonifácio faz uma instrução, né? Ele faz uma instrução para os deputados das cortes. Então, certamente eles conversaram. E nessas instruções, o Bonifácio coloca a dificuldade de criar uma identidade. Uma metáfora da mineralogia, né? Que era difícil amalgamar tantos metais tão diferentes. E ele pensava em índios, negros e brancos, né? E propunha então que uma das tarefas das cortes de Lisboa, que o Feijó tinha ido para tentar cumprir, era tentar discutir uma alforria a prazo, né? Eu acho muito interessante a proposta dele, que era assim, no Pará se inicia essa proposta de dar 1 ou 2 dias para os próprios escravos trabalharem por si. Aí tem muita polêmica, mas deu muito certo. Isso foi uma ideia do irmão do Dom Rodrigo lá. E tem uma discussão sobre terras comunais, que são terras alagadas, que no Pará tem muito. Essas terras, elas podiam ser usadas para pescaria, e muitos fazendeiros faziam milícias, às vezes com próprios escravos, e impediam que outras pessoas pescassem e usassem comunitariamente. E lá foi reprimido, ele prendeu até alguns senhores que faziam isso. Então, ele ficou muito popular. Esse pessoal mais liberal, ligado a esses ilustrados, que foram governadores, também teve capitães no interior, eles tinham um trato com esses escravizados, com os indígenas, e que conseguia, de certa maneira, mediar as tensões, né? A grande propaganda era que teve o Haiti, a Guiana se levantou, o Suriname teve que praticamente ser entregue aos ingleses, não sucumbia, e a colônia portuguesa não teve nada. Por quê? Segundo Dom Rodrigo, porque não teve fome. Porque eles conseguiram fazer os acordos necessários, tanto com os negros quilombolas, quanto com os indígenas. E como eles aprenderam isso tudo? Aprenderam a cultivar como os indígenas cultivavam, a extrair as madeiras, alfabetizavam, falando, né?
alfabetizar o módulo deles e ao mesmo tempo ser alfabetizados por ele, criando escola. Em 1800 se cria, são acho que 8 grandes escolas na calha do rio. A única para o Amazonas era em Barcelos, todas as outras eram no Pará. E na ideia de se fazer construir uma nova geração que pudesse ser intermediária, não fosse só os grandes e os escravizados indígenas, que tivesse leitores, né? Mas eles também tinham que aprender a ler a extração de madeiras. Então todas as madeiras eram cortadas, você tinha para poder trazer essa madeira para a beira, em vez de trazer com o grande tora, você cortava. Como é que você separava? Qual parte ia servir para fazer que parte do navio? Era tudo com letras e símbolos. Alguns eram letras, outros eram símbolos. As letras a gente sabe de onde veio, os símbolos. Então teve uma negociação aí com comunidades indígenas, por exemplo, e eles sabiam o que significava cada uma daquelas letras e símbolos. Todo lugar que tinha um brasão da monarquia, você sabia o que era. Ao que dizia, em todo lugar esse símbolo estava. As pessoas sabiam ler esse símbolo. Os símbolos católicos elas sabiam ler, mas foi construída toda uma identificação com os símbolos civis. A monarquia foi civilizada antes dela se tornar uma sociedade civil. Isso o Feijó militou muito, o Dom Rodrigo militou, o Hipólito militou, para que não se pensasse uma sociedade em que Deus estava acima de todos e de tudo. Né? Deus é o mediador desses conflitos para eles, para a construção de uma sociedade civil. Né? Então, esse liberalismo é muito diferente do que a gente conhece hoje. E ele, em certo sentido, foi revolucionário para a sua época. E o que eu acho muito interessante, eu aprendi muito isso no Pará, estudando os cabanos, né? Todas as proclamações dos cabanos começavam: viva a religião católica e viva Pedro II. Isso era um desastre quando eu comecei a ler. Como é que começa um processo revolucionário, popular, gritando viva a Igreja Católica Romana, mas diziam isso ainda, e viva o Imperador Pedro II. Mas entendendo o quanto isso podia ser revolucionário, no sentido de que, por exemplo, Felipe Patroni escreve uma Bíblia e uma cartilha para o imperador, como se ele estivesse ensinando: olha, primeiro, isso, o que é Deus? O imperador, ele respondia para Deus, sendo o preceptor de Pedro II, ele sabia como mudar o Brasil. A Bíblia dos Justos era o nome. Não é? Então, essas pessoas tinham no liberalismo, ao modo deles, uma criatividade para saber até onde ia a sua liberdade. Em certo sentido, a palavra liberalismo começou a ganhar áreas populares e acabou ganhando significados muito diversos. E eles brigaram muito. Nos anos de 31 a 35, era uma briga atrás da outra. Me lembro que o Evaristo da Veiga, né, o grande jornalista liberal, amigo do Feijó, ele publicava a cada ano um balanço dos jornais, né? Como é que estavam os jornais, como é que estava a imprensa. Aí ele só falava dos liberais, obviamente. Ele dizia: a imprensa liberal está muito bem, está crescendo, olha, já tem no Pará tal coisa, em Pernambuco tal coisa, fulano está muito bem, vamos trocar os jornais e tal. Quando chega 33 para 34, o negócio começa a ficar tão complicado que ele diz assim: olha, lá no Pará, o Batista Campos, que era o dono da imprensa liberal, né? Ele diz assim: o Batista Campos brigou comigo, brigou com todo mundo, e agora quer que eu mande de graça os jornais para ele. É muito bom, né? Então eles já estavam tão brigados que não dava mais, né? Para a gente ter um liberalismo único. Não tinha. Por isso que eu acho que essa minha fala aqui sobre, quando eu comecei a estudar o Feijó, todo mundo falava: para que estudar o Feijó? Não fazia muito sentido, porque para mim fazia todo sentido, né? Eu acho que, primeiro, porque eu tive uma formação muito interessante. A primeira pessoa que me orientou aqui foi José Roberto Amaral Lapa, que estava para se aposentar. Aí o Lapa sempre me dizia assim: olha, pegue essas suas ideias assim, bem revolucionárias, guarde, e vai ler daqui 20 anos. Ele falava assim para mim.
Eu nem guardei, mas eu tenho certeza que eu tenha gostado das minhas ideias tão revolucionárias. Mas, de qualquer forma, é muito bom a gente ter essas ideias mais revolucionárias. Essa nova geração tem o que dizer, tem o que militar. O que eu vivi nos anos 80, né? A gente entrava num restaurante e duas mulheres entrando num restaurante, ninguém atendia. Né? A gente ia dar aula, eu lembro de ter entrado no curso supletivo, que eu estava dando aula para o pessoal que antigamente, hoje é EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Eu entrei com 17 anos. Tinha um jogador de futebol com 45, que já estava aposentando. Aí ele disse, eu não tenho tempo para perder, mas o meu time disse que se eu não viesse aqui, eu não podia jogar. E eu já não tenho muito tempo, eu quero jogar. Como é que a senhora resolve o meu caso? Eu acho que a senhora não resolve, porque a senhora, lá para mim, 17 anos na época. Aí ele disse, olha, não sei se eu vou resolver o seu caso, mas eu tenho algumas coisas que eu posso te ajudar. Aí a gente estava falando, eu nunca esqueço, estava falando de séculos. Ele disse, eu não entendo nada do que é esses símbolos aí, ele não sabia algarismo romano. E aí, quando eu comecei a explicar o que era o algarismo romano e como a proporção é importante para entender a noção de tempo e espaço, e como isso é importante na vida de cada pessoa, ele disse, a minha vida de jogador está terminando, esse tempo e espaço eu não sei, eu não tenho como dominar. Eu falei, mas você tem outros para dominar. E aqui a gente pode fazer alguma coisa sobre esses outros tempos. E ele passou a me respeitar. Eu com 17 anos, ele com 45. Então, essas coisas são muito lindas a gente aprender e aprender a ensinar. Né? E acho que por isso, estudar Feijó, Hipólito da Costa, ou um negro, ou uma irmandade religiosa, ou mesmo que seja uma Malafaia, tudo faz parte de aprendizagem política, de aprendizagem cultural, desde que a gente entenda que a gente tem que caminhar para que essa sociedade seja mais justa, mais humana, mais solidária, mais democrática. É isso que vale a pena. Né? Muito bem. Há alguma questão que vocês gostariam de colocar? Porque senão... Assim? Por favor. Você faz aqui no microfone? Pode vir, por gentileza? Só um comentário. Acho que está tudo muito completo. A apresentação foi muito completa, assim. Então é um comentário mesmo, porque fez refletir bastante essas histórias, assim. E de como duas biografias, né, podem ser comparadas com os tempos atuais, com os dias atuais. E eu fiquei pensando assim, né, a gente vive num país e tudo está em torno do bicentenário da independência. A gente vive num país que parece que criou a dialética, a contradição, né, e eu acho que a gente é um país também que vive uma não discussão política. Né? A gente é fruto, todo mundo, né? Por mais que eu seja de outra geração, mas a gente é fruto de um país que diz que política e futebol não se discute, né? E eu acho que é o que mais tem que ser discutido. O futebol não sei porque eu não sou muito próximo, mas a política com certeza, ela tem que ser discutida. Né? E aí eu fiquei pensando nessas figuras e na figura da imprensa, por exemplo, do tratamento das informações, né, que eu acho que engloba nisso de política não se discute, me parece que foi muito mais investido em como disseminar informações do que na qualidade das informações, que é muito diferente de conhecimento, né, que é muito diferente de comunicação, embora as coisas se misturem. Né? E do padre também. Eu fiquei imaginando, e aí, no final das contas eu fiquei imaginando essas figuras hoje. Quem é essa figura da imprensa nos dias atuais? Uma figura revolucionária? E quem é essa figura religiosa nos dias atuais?
para comparar paralelamente, assim, né? Pegar a experiência dessas pessoas e imaginar como essas pessoas seriam hoje, como elas poderiam ser ou como elas são, se elas existem, né? De outras formas. E é mais esse comentário mesmo. Oi. Não, eu queria só aproveitar. Acho que ele deu um gancho. Como que é o seu nome? Mateus. Mateus, acho que o Mateus deu um gancho legal com um comentário, até uma questão que eu queria colocar, porque assim, as autoras elas trabalham com esses personagens, com essas figuras históricas, que são pessoas do seu tempo, né, com qualidades e defeitos, e também qualidades que eram consideradas em seu tempo e defeitos que hoje a gente reconhece como defeitos, mas que muitas vezes naquela época não eram reconhecidos assim. Então, eu queria saber como é que até vocês acabam lidando com essa... olhar para essas pessoas enquanto pessoas do seu tempo e até muitas vezes com uma expectativa que hoje nós projetamos nessas figuras que foram importantes, mas que muitas vezes hoje não atenderiam às expectativas que a gente tem a respeito de pessoas que vão contribuir com a construção de um país, por exemplo. Para mim, acho que é uma questão que pega muito, é que a gente olha para todas essas figuras que passaram por esse período histórico, mas a abolição só vai se resolver em 1889 e, na verdade, não se resolve, é uma lei, né, na verdade, que passa ali. Então, como é que vocês acabam lidando com isso, com esse olhar para essas pessoas como produtos do seu tempo, sem criar também e reconhecer esse valor nelas, sem criar essa expectativa que hoje a gente tem? Obrigada pelas perguntas. Na verdade, são comentários sobre coisas que são incomparáveis, né? Que mundo é o que você vive hoje? É só olhar em volta. Que mundo é o que você vive hoje? Você acontece uma coisa lá na China e você sabe dela na mesma hora aqui, e um mundo em que uma coisa acontecia em Portugal e ela só chegava aqui a notícia 3 meses depois, né? Só para começar nessa questão do tempo. No segundo, as relações objetivas. Você está saindo do antigo regime, em que era legítimo você, o aristocrata e o rei, terem determinados poderes que são inimagináveis hoje. O senhor de terras tirava uma parte do que ou tirava tudo, ou ainda tinha aquela coisa absurda da primeira noite com a noiva. Não sei se isso tem fundamento, não estudei isso, mas enfim, coisas que eram tão contrárias ao sentido de humanidade que faziam parte da realidade objetiva do século. Até no cinema a gente vê isso, né? Então é muito difícil comparar essas duas realidades. Então é difícil comparar a atitude de um homem como Hipólito, que fazia negócios, também ganhou muito dinheiro, fazia suas relações. É possível que ele tenha indicado Cochrane para vir para as Américas. Ele tinha uma visão, né, com a visão que tem hoje, se tem hoje. É difícil pegar um rei considerado bondoso, compreensivo, e até os escravos achavam isso dele, como Dom João VI, e saber que ele foi ferrenho na luta contra o fim do tráfico negreiro. Ele não admitia a briga dele com os ingleses, foi por isso. Então, são coisas da realidade objetiva que se viveu no começo do século XIX, e que tem que ser levadas em conta. O que tem de permanência nessas pessoas e outras que a gente conhece? A essência. O pensamento do sujeito passar 14 anos publicando um jornal para um país onde ele viveu, 14 anos também, no máximo 17. Né? Por que o cara faz isso? Né? Por que leva o sujeito a pensar num Brasil que é imaginário, que não sei o quê, e achar que tem que ficar escrevendo aquelas coisas para fazer com que aquilo
descer, né? É um tipo de natureza, um tipo de determinação, e isso, claro, pessoas assim existiram, existem hoje. Onde estão elas, a gente pode ver ou tentar ver ao seu redor. Não necessariamente elas têm o mesmo destaque, mas podem ser pessoas do seu convívio, o seu pai, alguém com quem você viu uma personalidade com essa firmeza, com essa determinação, com esses valores, porque os valores de humanidade continuam os mesmos. O Hipólito vai protestar contra a Inquisição e depois vai protestar contra a forma como o Conde Freire de Andrade foi executado lá em Portugal, contra a falta de direitos dos presos. Enfim, ele não era mais preso, não sei o quê, mas ele continuou fiel ao que ele acreditava, né? A liberdade, o direito do homem, etc. Era a perspectiva daquele momento, mas o essencial, que é o princípio da humanidade, né? Somos seres humanos, católicos, muçulmanos, protestantes, etc., mas alguns elementos, né, do sentido de pertencimento à humanidade, do sentido dos direitos, do respeito ao outro, né, da caridade mesmo, da capacidade de sentir o sofrimento alheio, isso são características, né, que acompanham determinados seres humanos ao longo da história do mundo. Então, é mais uma questão de essência do que de circunstância. Há determinadas circunstâncias que fazem com que o sujeito vire um bandido, vire um Robin Hood, etc. E na prática podia ser, não sei, mas podia ser uma pessoa ótima que teve que fazer uma carreira de crimes porque era uma sociedade tão absolutamente injusta que o cara escolheu aquele caminho, ou mesmo os quilombolas, ou heróis indígenas, ou mesmo traidores que foram obrigados a trair porque foram submetidos às piores violências. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que está em jogo hoje, e está dividindo a humanidade, é esse sentido de humanidade. É você ser capaz de se compadecer das pessoas que estão dormindo na rua e não ser aquele que eu vi em um vídeo que passa com o seu terno assim e dá um chute no sujeito ou dá uma surra porque ele pediu um cobra, toca fogo no indivíduo. Então, hoje, basicamente, a nossa divisão humana é entre esse, é o que assiste um massacre lá no Rio e diz, mataram não sei quantos marginais e não consegue pensar que o sujeito, a mãe dele, o irmão, o filho, né? É esse o divisor de águas hoje dentro da humanidade que a gente está vendo. Quem vê não é só aqui, lá na Hungria mesmo, na Europa, teve um filme de imigrantes que fugiram, né, do país branco também, não eram nem negros, eram sírios, sei lá, e uma mulher jornalista deu uma rasteira no pai que carregava o filho no colo, era uma das que protestavam contra os imigrantes. Então, o que a gente tem que estar atento é assim, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, as pessoas que ao longo da vida, o Paulo Freire, que dedicaram suas vidas, e mesmo que tenham sofrido ou que não tenham sofrido por essas causas, mas tinham um compromisso com a melhora, né, no caso do Hipólito, assim, a melhora do Brasil, de difundir as luzes. No caso do Feijó, como a Magda também mostrou, um sujeito que desde o começo, eu não conheci, mas ela mostrou aqui, as causas que ele abraçou estavam todas ligadas a um sentido de justiça. Então essa é a chave, né? A barbárie, claro que as pessoas têm que ter jogo de cintura, têm que saber viver no mundo, tem que discutir política, mas se tiver um pitbull raivoso diante de você, com a arma na mão, você não vai discutir com ele, porque não tem chance. Então, mas de qualquer maneira, ter a consciência disso, porque penso na humanidade, construiu ao longo de séculos de história determinados valores, e esses valores também estão associados a uma natureza humana, né? É muito difícil de ser destruída, mesmo os que foram torturados, barbarizados, muitos deles conservaram a sua, não soltaram o nome das pessoas, e mesmo os que soltaram, né, sofreram tanto com isso que, na verdade, mantiveram sua essência. Então, a minha opinião é que mais importante do que procurar hoje pessoas de destaque, que têm mais importância, é procurar na vida mesmo, né, num padre como esse que faz esse trabalho
com pessoas que estão à margem total da sociedade, drogados, quer dizer, aquelas pessoas que a gente mesmo, né, vê na rua, sujos enfim, e que conseguem superar até essa, né? Então, a minha opinião, e acho que a gente tem que difundir hoje, são esses sentimentos de humanidade. Criticar, não deixar de denunciar quando vê uma cena dessas, se tiver um celular, olha esse cretino chutando um mendigo, olha essa mulher xingando uma mulher negra, enfim, fazer isso, já que a gente tem essas mídias, elas estão aos nossos alcances, difunde na rede que eles tinham, pelo menos alguns se envergonham das barbaridades que fazem. Mas enfim, é isso. Conversei com uma liderança, me falou, o que a senhora quer? Eu falei, eu quero só dar aula. E o senhor sabe, eu não preciso de nenhuma sala para dar aula. Se o senhor me liberar ali embaixo da árvore, ali eu fico, meus alunos estão todos aqui fora, e eu vim de Belém para dar aula. Aí ele chamou o reitor lá, do canto, e falou, tá vendo? É assim que a gente conversa com a gente. Ela não exigiu uma sala, que ele estava exigindo a sala dele. E aí, depois eu entendi toda a questão espacial daquela etnia. Eles estavam ocupando um espaço que eles achavam ser da FUNAI, que eles achavam ser do opressor. E o que eu estava dizendo para ele é que eu queria ensinar, né? Aí ele ainda mandou algumas pessoas para assistir minha aula, depois ele agradeceu e tal. Então, essa experiência de encontrar essas pessoas foi muito importante. E eu provavelmente não teria a mesma experiência aqui. E eu ia, só para concluir uma última história, quando eu cheguei para lá, eu fui dar aula em Marabá. E foi um pouco antes do episódio da curva do S, do Eldorado de Carajás. Um pouquinho antes. E eu cheguei, dei aula, tinha um policial federal bem na porta da minha sala de aula. Porque uma das minhas alunas, ela foi a única sobrevivente do massacre. Depois ela fez até um mestrado conosco, a Luzia Alba. E eu olhava aquele policial na porta da minha sala e dizia, o que eu vou falar nessa sala de aula? Porque era um amplificador. Aquelas pessoas eram um nicho do nicho, que tinham saído e chegado na universidade que depois iam espalhar tudo aquilo. E tudo que a gente dissesse ali era essencial para o que ia ser dito depois. E nisso chegou uma outra amiga nossa e falou assim, olha, vamos fazer uma avaliação aqui, chamar as pessoas para a questão política. E aí eu falei para ela, eu não vou, eu não me sinto segura para saber o que eu vou falar. Você é daqui e eu não sou. E quando os alunos falaram para mim, a gente vai lá para a curva do S, eles estavam organizando para ir para a curva do S. Eu falei, pensa, em que você quer falar, em que amplitude tem a sua fala. E a maioria foi. E eu só consigo falar hoje com os que não foram. Você estava falando dos que foram torturados e dos que não foram torturados. E os que ficaram depois da curva do S tiveram a oportunidade de recontar a história do que aconteceu lá. Né? E essas pessoas são muito importantes. Foram poucos os que sobreviveram a essas histórias do Brasil, que é uma história muito pouco inclusiva e muito segregativa, né? Ela exclui mais do que inclui. E encontrar as pessoas que conseguem incluir, conseguem mediar e conseguem construir algo é hoje fundamental. É fundamental. A gente conseguir entender o que o outro está falando e conseguir dialogar com o que o outro daqui está querendo dizer. Porque quando a gente só acha que a resolução é matar o outro, a gente não tem nada produtivo no futuro da gente. A discussão é de lutar quando precisa lutar, quando está ali no embate e não tem como fazer diferente. Mas também saber quando recuar e saber quando dialogar para construir algo, mesmo que às vezes não seja exatamente aquilo que a gente queria. Né? O Feijó foi muito assim. Ele começou com uma ideia tão fixa, e a gente vê tanto isso, né? Na história do século XX, do século XXI. Não existe aquele político que você realmente queria votar. Nunca consegui. Contra aquele que realmente queria votar. Eu não, eu nunca consegui. Mas tem aqueles que sabem mediar bem. Mas tem aqueles que a gente sabe que daí tem que votar, porque se não votar nele vai ser muito pior. Então é isso, a gente tem que aprender a construir
politicamente as suas alianças e quebrar também aquelas que não são tão interessantes, né? Eu queria só fazer uma coisa que me ocorreu quando eu acabei de falar. Eu escrevi uma biografia do Lampião, saiu pela Claro Enigma, porque a minha inspiração é que minha mãe, que nasceu na Paraíba, numa cidade, quer dizer, nasceu numa cidade vizinha, mas foi criada em Cajazeiras, na Paraíba. A cidade dela foi invadida pelo bando de Lampião quando ela tinha 12 anos, 1926. Então, ela tinha uma das coisas traumáticas da vida dela, foi o medo da família, escondia as crianças embaixo da cama, e tinha um tiroteio, e o povo da cidade, a elite que tinha armas, conseguiu expulsar esse núcleo. Não era o próprio Lampião, mas era um cabra líder de um dos grupos. E aí eu sempre tive um certo fascínio, mas não era especialista. A Claro Enigma, uma editora, braço da Companhia das Letras, me convidaram para fazer o Lampião, que eu já tinha sugerido fazer outra coisa mais para criança, por causa da história dele. E eu fiz uma pesquisa para um livro que é um livro pequenininho. Mas o engraçado é que quando eu fui apresentar uma coisa da companhia para professores, uma professora de Sergipe disse: olha, esse livro não dá para eu mostrar lá em Sergipe, porque os herdeiros do Lampião não vão concordar com isso. Mas o meu livro, claro, você pode ser fascinado por um personagem cruel, como foi o Lampião, um assassino brutal, mas ao mesmo tempo um personagem fascinante, né? Que nem aqueles personagens do faroeste americanos, é o nosso faroeste, é o sujeito, mas é um sujeito brutal, ele matou 9 operários de umas que estavam construindo uma estrada de ferro, porque ele não queria estrada de ferro, ele queria dar uma missão. Violentava as moças de uma forma brutal, né? Matava pessoas, tirava a pele, enfim, era um assassino. Agora é uma figura inteligentíssima, sensível no sentido de malandra, né? Esperta para compreender, com agilidade mental grande, malandro de até enganar o governo e ganhar armas para combater a coluna Prestes, que nunca combateu. Então, o meu livro trata desse personagem com essas características. Ele é apaixonante, mas é um bandido, é que nem um bandido hoje, um Fernandinho Beiramar, o sujeito fez isso, liderou aquilo, o cara do PCC. Então, você não precisa, ao fazer um estudo biográfico, criar uma geografia. Minha biografia de Dom Pedro I também mostra. É um herói sem nenhum caráter, quer dizer, é um cara que teve características de herói, mas batia na mulher, humilhava, era um epilético que tinha ataques de fúria, enfim, mas de qualquer maneira tem uma tragédia. Então eu acho assim, o pensamento crítico deve ser superior a essa atitude, ou santo, ou demônio, ou não pode ser essa coisa só de duas faces, né? As pessoas, nós mesmos, somos multifacetados, a gente tem que entender, e não podemos contemporizar como um cara que era assassino, que violentou mulheres, que não sei dizer, conta a história dele, tem lados admiráveis, curiosos, divertidos até, muita coisa engraçada, tem todo um folclore, né? Um cinema novo que se construiu, todo ele, mas não era um Robin Hood mesmo, né? Não era um cara que estava roubando dos ricos, estava roubando dos ricos para dar para ele mesmo, enfim, porque era um meio de vida também. Então, acho que isso é muito importante de ressaltar. Não é fazendo as geografias de heróis e santos, etc., que você vai construir um pensamento crítico sobre a história. Você tem que olhar para essas pessoas e mostrar para os outros. Eu acho que é precisamente sobre esse conjunto de condições culturais, sociais e históricas, né, da época, né, então, que permeiam, né, a história da independência e mais também da vida desses atores importantes, né, históricos, sociais. Eu acho que é em torno disso que eu acho que a nossa reflexão fica mais enriquecida, né, a nossa reflexão e a conversação que continua. Por que elas continuam? As duas professoras, Magda e Isabel, estarão lá fora autografando os livros que elas têm aqui na editora. Então eu convido vocês a continuarem conosco, né?
indo ali até o saguão, olhando um pouco aqueles 11 painéis duplos, né? Que contam um pouco a história desse acervo que a gente tem, que é um material também que está sendo vendido com uma promoção espetacular aí na nossa livraria. Então eu convido vocês a nos acompanharem, a Isabel e a Magda, até ali à frente da livraria, onde está a exposição, tá bem? E muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui no auditório da Biblioteca Central e muito especialmente da Magda, né, que também é uma amiga muito querida, e da professora Isabel Lustosa, que tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Obrigada, gente.